Amém? Vamos entrar na palavra de Deus? Para quem não me conhece, eu sou a Gabi. Quem me conhece também, eu sou a Gabi. E antes de nós começarmos... Oi, Antônio. Antônio está me dando um oi. Antôniozinho ali. Antes de nós começarmos, eu quero convidar vocês a fecharem os seus olhos e orarem junto comigo. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se lembra de nós. O Senhor é um Deus que nunca se esquece. Sabemos que se estamos aqui hoje, é porque hoje pela manhã o Senhor se lembrou do fôlego de vida que o Senhor nos entregou. Se estamos aqui agora é porque o Senhor se lembrou de nos guardarmos no caminho para cá. Se estamos aqui agora é porque o Senhor se lembrou de nos trazer para cá, de colocar no nosso coração de estarmos na sua casa. Obrigada, Senhor, esse templo é seu, essa casa é sua, esses filhos são seus, os corações estão abertos. Nós declaramos que as portas antigas e os umbrais antigos da nossa alma, do nosso espírito, coloca a mão no seu coração, estão abertos para ti. Fala conosco que toda resistência mental, toda resistência espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus, e que a sua palavra possa tocar os corações, Senhor. No nome de Jesus, não pela minha força, não pela minha vontade, pelo meu estudo, mas pelo poder do teu sangue derramado da cruz. No nome de Jesus, amém. Amém? Gente, como eu estava orando, o tema da mensagem de hoje é o Deus que se lembra. Porque o nosso Deus, ele não se esquece de nada. E isso é uma faceta do caráter dele tão linda, que demonstra tanto amor por nós, que precisa falar conosco. Precisa aquecer o nosso coração de uma forma especial. Por isso eu quero convidar vocês a ler comigo Isaías 49:15. Quem tiver com a Bíblia pode abrir, acredito que eles vão botar aqui também. Isaías 49:15 acontece num contexto muito interessante. Porque o povo de Deus estava numa fase muito complicada da história deles. Eles já tiveram em Jerusalém, daí veio a Síria no norte, derrubando, destruindo o povo. Eles estavam debaixo do perigo da Babilônia, eles tinham perdido a terra natal dele, eles estavam se perguntando quando eles iam poder voltar a ser a nação que eles um dia foram. E aí o profeta entrega uma mensagem para o povo que diz assim: haverá uma mãe que possa esquecer-se do seu bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora uma mãe possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Amém? Repete comigo: Deus não se esquece de mim. Amém, Deus não se esquece de você. E essa é uma verdade que você precisa gravar no seu coração. E esse versículo é tão forte porque aqui nós temos muitas mães, e muitos pais também. Mas a gente pode imaginar o que é para uma mãe esquecer da existência de um filho? O que precisa acontecer para que ela esqueça desse filho? Ainda assim, o Senhor se lembra. Por isso, hoje, nós vamos falar de um homem de Deus que, honestamente, eu amo falar dele, porque ele é um dos meus personagens favoritos da Bíblia toda. Nós vamos falar de José do Egito. Se teve alguém que precisou gravar no coração que Deus se lembrava, era ele. Se teve alguém que precisou repetir para si mesmo: não, Deus se lembra, Deus se lembra, Deus se lembra, foi José. Então hoje a gente vai aprender com a vida dele o quanto nós podemos confiar na memória do nosso Deus, amém? Então, muitos momentos na nossa vida, nós temos a impressão de que fomos esquecidos. Às vezes nós temos um sonho antigo, uma palavra, uma promessa, um desejo no nosso coração, ou até mesmo a vontade de recebermos amor, carinho, compaixão, empatia, acolhimento. E às vezes nós temos a sensação de que fomos esquecidos. Ninguém se lembra de mim. Eu estou aqui nesse problema.
e ninguém está vendo, ninguém pergunta, ninguém se lembra. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? São perguntas que passam pela nossa cabeça. Mas Deus se lembra. Hoje eu vou te dizer alguns pontos de problemas e atribulações que você possa ter passado na sua vida e possa estar passando agora, para você sair daqui hoje encorajado, sabendo que Deus não te esqueceu. O primeiro tópico de hoje que nós vamos ver é um Deus que se lembra da rejeição. Rejeição é um tópico tão sensível, né? Até nós vimos o vídeo do 30 semanas agora. Estou me curando da rejeição. Às vezes nós passamos a vida tentando nos curar da rejeição. Porque é um sentimento tão inevitável, às vezes, por causa de algo que aconteceu na sua infância, por causa da forma que você foi tratado por um pai, por uma mãe, por um parente, por um relacionamento amoroso ou até mesmo por uma amizade. E aí você internaliza aquilo e você coloca um adesivo em você, rejeitado. Não, eu sou rejeitado. As pessoas não gostam de mim. E aí você veste essa lente de contato para o mundo. E aí tudo que acontece é porque eu sou rejeitado. Alguém passou por você na igreja e não te cumprimentou. É porque eu sou rejeitado. Não passa pela sua cabeça que aquela pessoa está de serviço na escala, correndo de um lado para o outro. É porque você é rejeitado. Isso dói na gente. Eu não estou tentando minimizar porque é algo que realmente é difícil de lidar. Mas Deus se lembra da rejeição que você sofreu. Em Gênesis 37, 23 e 24 diz assim: E quando José chegou aos seus irmãos, tiraram a túnica de José, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando, lançaram-o na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. É engraçado esse versículo, né? Será que a rejeição de José não foi salvação para a vida dele? Porque a forma como o versículo fala é a seguinte: eles jogaram José na cova, né? Que a cova era um buraco de poço. E, porém, a cova estava vazia. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão, quando eu leio esse versículo, que eles não sabiam que a cova estava vazia. Percebe? Eles jogaram ele, porém estava vazia. Eu não sei, mas a intenção deles era que José morresse. Se José não tivesse ficado para sentir aquela rejeição, ele teria morrido. Porém, a cova estava vazia. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Às vezes, Deus esvazia poços. E você acha que é um tempo de escassez. Mas é para que você não morra. Às vezes, o tempo de escassez que você está passando, o poço seco que você está enxergando na sua frente, é salvação para a tua vida. Porque se tivesse água ali, você morreria. Talvez porque você não soubesse nadar, porque talvez você não soubesse o que fazer naquela situação, ou talvez porque você não fosse maduro, se desesperaria e se afogaria. Às vezes, a escassez é para que você não morra. E o Senhor está te poupando de um destino pior. E aí você diz: mas eu vou ter que lidar com essa rejeição? Sim, porque você consegue. Sim, porque você não vai lidar com essa rejeição sozinho. Você vai vencer essa rejeição. Porque José não estava sozinho no poço. A presença de Deus estava com ele. Do fundo do poço, José enxergou a presença de Deus na vida dele. E ele foi tirado de lá pelas pessoas que o jogaram lá. E ele pensou: acabou a brincadeira. Não, agora você vai ser vendido como escravo. E José podia ter tomado a postura do povo de Israel no deserto. Era melhor que eu tivesse morrido naquele poço, vou ser escravo agora. Mas não.
ele foi excelente em tudo o que ele fez. Às vezes você está numa situação na sua vida onde você se sente rejeitado, abandonado, sozinho, explorado. Mas você precisa ser excelente no que está sendo entregue nas suas mãos naquele momento. Não é desculpa para que você faça de qualquer jeito. Porque nós servimos a um Deus de excelência. O emprego que eu tenho hoje não é o emprego que eu queria. Eu estou aqui porque eu fui rejeitado pelo meu chefe e ele promoveu outra pessoa, mas faça com excelência. O curso que eu estou fazendo hoje não é o que eu queria, mas faça com excelência. Excelência é a principal característica da vida de José. Tudo que ele botava a mão, ele dava o melhor. Na rejeição, ele deu o melhor. Ele botou os olhos dele no Senhor e se manteve firme no propósito. E é isso que eu e você vamos fazer, amém? Nós não vamos deixar que a rejeição se torne a nossa identidade. A sua identidade não é rejeitado. A sua identidade é filho de Deus. Imagem conforme a semelhança dele. E você não pode aceitar que as palavras de maldição que te disseram sobre rejeição fazem parte de quem você é. Deus não se esquece. Ele não rejeita. E de que vale a rejeição de um homem perto da aprovação de Deus? Você foi aceito por um pai. Aceito, amado, acolhido, tocado. Na casa do nosso pai há muitas moradas. E na parábola do banquete nós vemos, ainda existe lugar. Se você está aqui hoje e você ainda não caminha com o Senhor, entenda, ainda existe lugar. A mesa do banquete ainda existe lugar. E é o seu lugar. É um lugar com o teu nome. Que ninguém pode tomar. Só vai ficar vazio se você escolher esvaziá-lo. O Senhor, Ele está aqui, gente. O segundo ponto da nossa palavra de hoje é: Deus se lembra da injustiça. Muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos injustiçados. Muitas vezes porque realmente nós fomos injustiçados. E muitas vezes porque às vezes nós colocamos a nossa vida num lugar de vítima. Nós sempre somos o certo, na nossa opinião. E nós nos sentimos injustiçados e às vezes você foi. Às vezes inventaram uma mentira sobre você que causou uma consequência séria na sua vida. Mas Deus se lembra da verdade. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Gênesis 39, 20. Então o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, lugar aonde os presos do rei estavam encarcerados. E ele esteve ali na casa do cárcere. Você sabe quanto tempo José ficou preso por uma injustiça? Se eu não me engano, se não me falha a memória, 16 anos. Não lembro se foram 13 ou 16, acredito que foram 16. 16 anos, mais de uma década sofrendo com injustiça. Mas ele se manteve com os olhos no Senhor. Ele estava lá na casa do cárcere pensando: Deus se lembra. Deus se lembra. Deus se lembra. Eu estou aqui, mas Deus se lembra. Eu estou preso, mas Deus se lembra. Por uma mentira, mas Deus se lembra. Ele sabe da verdade. Deixa eu te falar, Deus sabe a verdade. Não importa o que disseram de você, Deus sabe a verdade. E você tem que caminhar conforme a verdade. Ai, falaram que eu sou inútil. Agora eu caminho como inútil.
Eu ajo como um inútil, eu visto a carapaça do inútil e aceito isso para minha vida. Não! Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Tudo que está aqui é verdade e tudo que foge disso é mentira. Quem sou eu? Filho amado de Deus, digo de novo. Salvo, redimido, escolhido pelo Senhor. Criado por Ele com as próprias mãos. Será possível que um Deus que de Gênesis a Apocalipse tenta ter relacionamento com os filhos ia esquecer de você? Ele te conhece desde antes do ventre da tua mãe. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você fez e o que você não fez. Deus sabe da verdade. Não existe injustiça aos olhos do Senhor. Ele é a justiça. Só a própria existência de Deus, só a própria presença dEle na sua vida anula a injustiça. Palavras são só palavras. A verdade vem do Senhor. A verdade vem do Senhor. A injustiça que cometeram contra você não passa de palavras ditas ao vento, perto da verdade da salvação do Evangelho. Sabe, José, ele estava ali, ele tinha sido acusado de abusar sexualmente da mulher do homem que acolheu ele. Não era um crime qualquer. Estavam ofendendo a honra, o nome, quem ele era, o caráter dele, de um homem que passou a vida prezando pelo próprio caráter. Isso é muito triste. Mas o que ele dizia, Deus não se esquece. Ele sabia disso. E a gente não precisa ter um versículo na Bíblia dizendo isso, porque a postura dele durante toda a vida dele demonstra que ele tinha certeza disso. Às vezes você não precisa dizer uma coisa, mas a sua postura demonstra que você sabe aquela coisa. Você não precisa dizer para todo mundo ao seu redor, Deus se lembra de mim. Mas você precisa caminhar como alguém que sabe que não foi esquecido. E a partir de hoje, nenhum de nós vai caminhar como um rejeitado, amém? Amém. Nós nascemos para isso, para vivermos como pessoas que são eternamente lembradas pelo Deus do universo. Mesmo condenado pelos homens, ele tinha paz. A paz que excede todo entendimento é isso. Ela não depende das circunstâncias externas, porque ela está aqui. No nosso espírito. É a paz de que podem falar. Eu posso ser chata. Eu vou falar de Jesus. Eu posso ser cansativa. Eu vou correr atrás de viver Jesus. Eu posso ser brega, fora de moda, chata, enjoada. Eu posso ser excluída de alguns meios. Eu vou caminhar de acordo com a palavra do meu Deus. Era assim que José pensava. Ele não se dobrava ao que ao redor dele estava acontecendo. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Você nasceu para ser santo. E santo não é o contrário de impuro. Santo significa diferente. Deus criou uma nação santa, diferente de todas as outras. E tudo começou a desandar quando eles pediram para ser igual às outras. Senhor, queremos um rei. Ué, vocês não querem mais ser governados por mim? Não, queremos um rei como as outras nações. Quem te governa? É o que está acontecendo ao seu redor? Ou é o Senhor? Se o Senhor te governa, você não vai dar ouvido para a injustiça dos homens. Porque a verdade de Deus se prova com caráter, integridade e princípios bíblicos. Porque vão falar assim, sabia que ele estava aceitando suborno no trabalho? E todo mundo ao redor vai falar assim, não estava.
Eu sei que não estava. Esse cara, duvido. Você já viu a vida dele? Sabia que ela estava traindo o esposo? Ela não estava. Duvido. Todo mundo que te conhece vai falar assim. Não é pelo tanto que você fala, é pelo tanto que você vive. O tanto que você vive vai construir uma base tão sólida na opinião das pessoas sobre você, que você não vai precisar se desgastar com o seu discurso sobre como você não é injustiçado. A sua vida vai te justificar. E por isso, o terceiro ponto que nós temos hoje é o Deus que se lembra, mesmo que demore. Esse é muito difícil. Porque nós não gostamos de esperar. E essa semana eu tomei uma bronca de Deus tão grande porque eu não sei esperar. Porque Ele me prometeu uma coisa, eu já estou agoniada, eu já estou pedindo, eu já estou querendo acelerar. E Ele falou para mim assim, mas você sabe melhor do que eu, né? Quer ficar no controle? Mas se você sabe resolver tanto, faz sozinha. Vai lá. Pregar para as nações sozinha, sem mim? E aí a gente vê em Gênesis 43, uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Esqueceu dele. Aqui, para quem não conhece esse texto, eu vou dar uma contextualizada, porque ele é importante, porque eu vou falar. José estava preso, há muito tempo, como a gente falou, e ele tinha um dom do Espírito do Senhor, que era o dom de interpretar sonhos, E aí, dois companheiros de cela dele, e isso é impressionante, a Bíblia fala que José estava responsável por eles. Ele era um preso que o carcereiro botou responsável pelos outros, porque ele era muito excelente. E aí, esses dois caras que estavam com ele ali na cadeia, na célula do Potifar, eram o copeiro e o padeiro do Potifar. E os dois tiveram sonhos e não entenderam nada. E aí José, com o dom dele de interpretação de sonho, ele vai lá e interpreta o sonho, e ele diz assim pro padeiro, pro copeiro: em 3 dias, o seu sonho significa que em 3 dias você vai ser restituído e o governante vai te perdoar. Aí o outro se empolgou, Falou assim, opa, interpreta o meu aí também. Aí o padeiro contou para ele o sonho. Aí ele fala assim, em 3 dias você vai morrer. Eu acho que o padeiro deve ter feito assim, não foi isso que eu pedi, E aí eles estavam lá e ele interpretou esse sonho. E em 3 dias aconteceu o que ele disse. O padeiro morreu e o copeiro foi restituído. E ele falou assim para o copeiro, se lembre de mim. Quando você estiver com o governante, se lembre de mim. Porque eu estou aqui injustamente. E a Bíblia fala, o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. As pessoas esquecem, Mas Deus não se esquece. Ainda que demore, ainda que passe 1 década, ainda que passe 2, algo maior está por vir. O esquecimento não é o seu lugar. O Senhor sempre tem algo preparado para nós. Se Ele não tivesse, nós já teríamos sido recolhidos. Sempre existe algo de Deus para a sua vida. José, ele interpretou o sonho do cara, ele fez um favor para ele. E ele foi esquecido. Mas o Senhor não se esquece, mesmo que demore. Ainda que todos te esqueçam, o Senhor se lembra. E mesmo que para você pareça muito tempo, Ele se lembra. Ele está no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Não tem como Ele se esquecer. É como se nós víssemos a linha do tempo assim de dentro dela, mas Ele vê a linha do tempo de cima, onde Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Ele não se esquece. Tudo para o Senhor é como se fosse agora. Então, se Ele disse para você, está chegando,
tá chegando para ele, tá? Não é o seu tá chegando, mas tá chegando. Vai chegar um dia. Amém? Amém. E o quarto ponto que nós temos hoje é um Deus que se lembra de se comunicar. Amém? Deus sempre fala com você. Às vezes você não está ouvindo, mas Ele está falando. Ele quer te comunicar o que Ele está fazendo, porque Ele quer ser teu amigo. Ele quer ter um relacionamento contigo. E aí, aqui eu vou falar do mesmo texto. E eu quero falar com você sobre uma simbologia linda da Bíblia. No cativeiro de José, no momento mais triste da vida dele, quando ele estava preso há tantos anos. Gente, presta atenção nisso, Deus é muito perfeito. Deus usa a vida de José para profetizar Jesus Cristo. Olha só. Aonde? Eu já li a história de José e nunca vi nada de Jesus. Eu sei que você está pensando isso, Japa. Mas ele fala de Jesus. Deixa eu te explicar como. O copeiro era a pessoa que provava o vinho para ver se não estava envenenado e dava para o governante. Beleza? Então ele era responsável pelo vinho da casa real. E o padeiro era responsável pelo pão da casa real. José estava ali, ele não sabia por que ele estava ali. Mas ele estava ali para que a gente tivesse hoje uma das maiores profecias de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Em 3 dias, o pão morrerá para que o vinho traga restituição. Em 3 dias, a carne morreu naquela cruz, para que o sangue, o vinho, restituísse você. Você acha que um Deus que faz isso esquece? Esquece de você? Em 3 dias. José não viu essa profecia se cumprindo. Ele provavelmente nunca entendeu o que a vida dele entregou para nós naquele momento. Mas quase 3.000 anos depois nasceu um homem. Aleluia. Nascido de mulher, mas não de homem. Que através do vinho e através do pão, partido na mesa, nos restituiu. Te restituiu. Me restituiu. Assim como aquele padeiro, o pão foi morto. E o vinho foi levado à casa do rei mais uma vez. Este homem, Jesus Cristo de Nazaré, derramou o sangue dele, o vinho, para que nós pudéssemos estar na sala do rei, compartilhando com ele da mesa. José nunca entendeu isso. Então deixa eu te falar, se está demorando é porque existe algo muito precioso que Deus está gerando. Talvez o seu tempo aqui se encerre e você não entenda, mas as próximas gerações vão entender que o que você viveu, a verdade e a fidelidade que você viveu com o Evangelho de Jesus Cristo, trouxe libertação através do testemunho. Porque a Bíblia nos fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então, quando você testemunha o que Cristo Jesus fez na sua vida, você está profetizando a volta dele. Talvez você esteja como José hoje, numa prisão, se sentindo esquecido, mas Deus se lembra. E você não está nessa situação por nada. Existe algo precioso do Senhor sendo gerado. Olhe para os seus problemas com essa ótica. E você vai conseguir vencer o espírito de murmuração. Porque você vai entender que você não está passando pelo que está passando porque Deus te esqueceu. Mas é porque Ele se lembra tanto de você que Ele quer usar a sua vida para edificar outras pessoas. E gerar um testemunho dói.
Pergunta para José se não doeu. Por isso, o nosso último ponto é o Deus que se lembra do propósito. Você crê que existe um propósito para a sua vida? Não faz parte do caráter do nosso Deus desperdiçar nada. Para que Ele te faria nascer se não houvesse um propósito? Ele não é assim, Ele não funciona desse jeito, Ele não desperdiça as coisas. Do contrário, Ele é especialista em fazer o melhor do pior. E aí nós vamos para Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Quando José ele se reencontra com os irmãos que tentaram matá-lo, né? E agora ele está abaixo do governador do Egito, manejando ali uma crise de alimento muito grande em todas as nações ao redor. Olha o propósito de Deus. Deus levou ele como escravo, Deus levou ele para a prisão, Deus fez ele ser humilhado, traído, rejeitado, para que pessoas fossem alimentadas, para que pessoas não morressem de fome. E aí ele encontra com esses irmãos. Será que ele vai dar comida para eles? Ah, olha o que vocês fizeram comigo. Agora vai ficar sem comida também, eu que estou decidindo. Talvez a gente agiria assim no lugar de José, né? Mas ele não faz isso. Ele fala assim, vós, na verdade, vou ler, vai botar aí, porque a minha versão está um pouco diferente. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim. Porém, o Senhor tornou o mal em bem, para como vocês veem nesse dia, para que fosse conservada a vida de muitos. Vamos ler essa versão aqui. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Levanta a mão aí, recebe essa palavra. O mal que fizeram contra você, o Senhor vai transformar em bem. O Senhor que tira o melhor do pior, vai transformar toda maldição em bênção. Amém? Receba isso para a sua vida. Não se contente com a maldição. Rejeite ela pelo poder do sangue de Jesus. Nós temos autoridade pelo sangue de Cristo para pisar em serpente, orar por doentes, expulsar demônios. E aí, quando alguém profetiza uma coisa ruim sobre nós, nós ficamos quietos. Diga, está repreendido no nome de Jesus. Essa palavra está cancelada, eu não recebo. Isso não é uma verdade sobre a minha vida. Deixa eu te falar. Outro dia aconteceu uma situação comigo, que a pessoa falou uma coisa muito ruim sobre mim. Falou assim, eu acho que eu não estava nem na intenção, né? Mas ela falou mal para mim. Desejou mal, assim. Falou, olha, tal coisa vai acontecer com você. Eu falei para ela, está repreendido em nome de Jesus, essa palavra está cancelada. Deixa eu te falar, ela nunca mais vai falar isso para mim. Porque no amor, na palavra de Deus, eu mostrei para ela que ela estava declarando morte. E nós temos duas opções em tudo que nós falamos: declarar morte ou declarar vida. O que você tem escolhido? E o que você tem aceitado? O mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem. Esse é o poder do nosso Deus. Deus usou a dor de José não só para ensinar algo para muitas pessoas que somos nós, mas para alimentar um grande povo e para trazer salvação para a família dele. Como é que está a sua família hoje? Talvez você ficar vivendo a sua vida como Deus se lembra. Deus se lembra. Eu vou ser fiel porque Deus se lembra. Eu não vou desistir porque Deus se lembra. Isso vai trazer redenção para a sua família. Os seus familiares vão ver, realmente Deus se lembra. Eu quero esse Deus para mim. Eu preciso me reconciliar com esse Deus porque Ele se lembra. Através da sua vida. Tudo que você viveu, Deus vai usar para te abençoar e para abençoar outras pessoas. Viva desta forma. Eu ia falar isso, os meninos podem vir.
A história de José, elas nos ensina muito isso. Que Deus o quê? Deus se lembra. Fala comigo, Deus se lembra. Deus se lembra de mim. É isso. Nós precisamos olhar para esses grandes homens e mulheres de Deus e manter em mente que Deus se lembra. Que Deus não mudou. Lia, quando ela teve que ter 4 filhos para aprender, Deus não mudou. José, Deus não mudou. Davi, quando foi ungido aos 13, Deus não mudou e só transformou ele em rei aos 30. 33. Quantos homens e mulheres de Deus tiveram que esperar? Deus se lembra. E é por isso que hoje eles estão aqui, no livro da verdade. Porque eles sabiam, o meu Deus se lembra. E talvez você esteja aqui hoje e você passou muito tempo achando que Deus te esqueceu. Que alguma situação da sua vida foi esquecida pelo Senhor. Mas hoje o Senhor quer quebrar essa mentira no seu coração. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé, por favor, nós vamos orar. Nosso Deus se lembra. Ele se lembrou quando você foi rejeitado pelos seus pais. Ele se lembra de quando você foi abandonado. Ele se lembra de quando você foi injustiçado. Ele se lembra de quando seu cônjuge foi embora e te abandonou. Ele se lembra daquela pessoa que virou as costas para você quando você mais precisava. Ele se lembra de quando você foi abusado. Ele se lembra de quando você foi rejeitado. Ele se lembra de quando você era só uma criança e era espancado. Ele se lembra. E eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui hoje. Porque, como eu disse, Deus não desperdiça nada. Ele não ia me entregar essa mensagem se não tivesse alguém aqui que precisasse ouvir isso. Ele se lembra de quando você teve que criar os filhos sozinho. Ele se lembra de quando ninguém deu a mão para você quando você precisou. Deus se lembra. E hoje eu quero fazer um convite para você que está aqui, que passou muito tempo sentindo que foi esquecido. Que você deseja vencer essa mentira do inferno sobre a sua vida. Se você passou muito tempo em condenação por causa de algo que você faz, que você sabe que desagrada o coração de Deus, e você achava que por causa disso Deus havia te abandonado, eu quero te convidar para vir aqui para a gente orar junto. Para vir aqui na frente e entregar. Porque quando você vem aqui, você está fazendo um ato profético. Você está dizendo: Senhor, está vendo esse problema? Eu estou deixando aqui no altar do Senhor. Mas eu sei que é muito difícil. Então, Senhor, nós declaramos agora, no nome de Jesus, todas as amarras que estão prendendo os seus filhos, de se livrarem das mentiras do inferno que caiam por terra agora pelo poder do teu sangue. Nós quebramos toda a cadeia mental pelo poder do sangue de Jesus. Se você se sente esquecido, vem aqui. Porque Deus quer te mostrar hoje o quanto Ele se lembra. E não existe nada que possa impedir o seu acesso a Ele nessa noite. Porque há mais de 2000 anos atrás um véu foi rasgado. O nosso Deus foi morto e crucificado, mas Ele ressuscitou para que Ele se lembrasse. Deus se lembra. E existe reconciliação com o céu nessa noite.
Entre em espírito de oração, meu irmão. Feche teus olhos, fala com o Senhor. Porque mesmo que você não esteja com uma crise hoje, eu sei que você já se sentiu esquecido. Quando você ficou naquele hospital abandonado, o Senhor se lembrava. Quando aquela doença entrou na tua família, o Senhor se lembrava. Ora, basúria. Ora, catataiara basúria. Se você ora em línguas, flua em línguas. Deixe que o Espírito Santo fale ao Senhor através de você. Senhor, nós oramos. Erguemos um trono para Ti nessa noite desde o princípio. E agora dizemos, faz o que o Senhor tem que fazer. Não se prenda aos nossos limites humanos, Espírito Santo. Cremos que o Senhor pode todas as coisas. Se lembra de todas as coisas. Ama infinitamente todos os filhos. Sabemos que cada gota de sangue derramada na cruz nos trouxe a esse lugar. Sabemos que o Calvário vazio nos trouxe para esse lugar. Ore basore catara basoria. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Camila? Camila, o Senhor sabe do teu sonho. Sua família vai abençoar gerações. Eu vi uma menininha. Uma menininha. Um dia você vai ser mãe de uma mulher. E a sua feminilidade, o que você carrega nesse mundo onde os gêneros estão tão perdidos, vai te fazer mãe de muitas. Eu não sei o que você passou, mas você é uma mulher de Deus. Você nasceu mulher por um propósito muito especial. Eu vejo flores. E o Senhor fazia com que essas flores brotassem na sua mão e você entregava ela a outras. É a feminilidade. Tão preciosa nesse tempo que nós vivemos. A mulher de Provérbios 31. Ora por ela. Ô, tia, você pode orar por ela, por favor? Você com a menina. Essa menina é uma profetisa do Senhor. Ela vai vencer tudo que falaram dela. Tudo que falarão. Porque os que o Senhor usa, muito ataque sofrem. Mas ela vai ser vencedora pelo poder do sangue de Jesus. Existia uma mulher chamada Susana Wesley. Susana Wesley só pregou para 9 pessoas na vida dela. Os 9 filhos dela. Ela teve 9. Um deles se tornou John Wesley, um dos maiores evangelistas da história da igreja. Seja a Susana dela.
Amém? O Senhor me fala de um homem aqui que tem o sonho de empreender, mas ele se sente muito derrotado para isso. Eu acredito que o Senhor está revelando essa palavra para que você se posicione com Ele, porque esse sonho sem Ele não vai funcionar. Ele ainda não te entregou, porque existe algo para acontecer no seu espírito antes disso. Porque essa empresa, sem a presença do Senhor, não vai ser nada. Essa empresa vai existir para que missionários sejam abençoados. Não para que você seja rico, mas para que você seja conhecido no céu. Mude as suas prioridades, que o Senhor vai fazer. Amém? O Senhor se lembra. O Senhor se lembra.